Olá, catequistas! Estamos aqui novamente no nosso programa Catequese em Movimento. Mandamos um abração aí para vocês que estão nos assistindo da região sudeste do Brasil. Tá? Um abração para vocês e esperamos, né, que cada um de vocês tenham tido uma feliz Páscoa, tenham participado das celebrações, né, nas suas igrejas, nas suas paróquias, né, porque Jesus Cristo realmente ressuscitou e Ele caminha conosco na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é, irmã? Sim, irmã Aparecida, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aí mais uma vez prestigiando, né, e conosco para essa aventura desse programa. Hoje vai ser uma aventura com Jesus, não é? Com Jesus. E com um tema importantíssimo. Hoje nós vamos conversar, queridos catequistas, sobre a multiplicação dos pães. Jesus está no meio de nós e Ele também realiza sinais no meio de nós, não é, irmã Aparecida? Sim, e essa passagem bíblica vocês podem encontrar lá em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 1 a 13. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a um monte e ali ele se sentou. Veio uma multidão, né? E o povo ouvia Jesus com muita alegria. Ouvia seus ensinamentos, até que Jesus percebeu, de tanto tempo que o povo estava ali escutando, Jesus percebeu que eles estavam com fome. Sim, uma multidão faminta, não é? Uhum. E então, irmã Aparecida, Jesus, ele vai realizar sinais no meio do povo, que vai ajudar a compreender melhor, não é, aquilo que Jesus ensinava. E neste momento, então, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, foi um desses sinais, um dos, não é? Porque Jesus realizou vários e muitos sinais no meio do povo. E através disso, vem esses ensinamentos tão importantes de nosso Senhor, não é? Da nossa vida, para aquele tempo, para aquele momento e também hoje para cada um de nós. Na verdade, Jesus ali, ele já estava preparando o coração das pessoas para aquilo que ele iria fazer e dizer no dia seguinte, que justamente que ele daria um outro alimento para eles, que não era o pão nem o peixe, mas que ele daria um outro alimento muito mais importante e que valeria para a vida toda de cada um de nós, na verdade, né? Porque nós somos herança, né, dessa dádiva de Cristo. E Jesus falou, né, um alimento muito importante que seria dado a todos em Israel. Isso, um alimento para a vida eterna. E Jesus, então, mostrou para cada um de nós e mostrou também para as pessoas daquele tempo esse poder dele sobre a matéria do pão, não é? Sobre a matéria do peixe, do vinho, não é? Cristo, então, ele é o único, não é? Que tem esse poder de dar o seu corpo em alimento. E que na cabeça daquele povo, não é, irmã Aparecida, naquele tempo, não conseguia entender, não é? Não. Por isso também muitos desistiram, né, de acompanhar o Senhor. Então, esse alimento que foi o seu corpo e o seu sangue, não é? Sobre a matéria do pão, né, e do vinho. Então, essa bebida eterna, essa comida eterna que Jesus promete. Promete o pão do céu. E a gente vê que até os discípulos, até os seus apóstolos, eles não entendiam muito bem, né, que alimento que seria esse. Porém, Jesus nos deu a Eucaristia para permanecer conosco para a vida eterna, para sempre, para nos ajudar a crescer em comunhão com Deus e com os irmãos e com as pessoas. Jesus mesmo disse lá em São João, no capítulo 6, no versículo 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão não morrerá, mas viverá eternamente. E ele diz, o pão que eu darei
é a minha carne me entregue pela vida do mundo. Então Jesus abre, ele faz essa promessa, né, da Eucaristia e ainda diz: eu permanecerei convosco, né, através da Eucaristia. Nossa, que lindo! E é muito forte pensarmos. Realmente naquele tempo, naquele momento, eu fico pensando às vezes que Jesus, não é? Falando desses sinais, mostrando, não é, esses sinais ao povo, a dificuldade para eles entenderem. Hoje a gente entende, né? Assim, a gente compreende tranquilamente, entre aspas, né? Você vai crescendo na fé, claro. Mas a gente vai, assim, entendendo com mais facilidade, porque para a gente já está, não é? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas aquele momento inusitado para as pessoas daquela época, a dificuldade de compreender tudo isso. E Jesus realmente, né, ia mostrando o seu poder para que eles pudessem compreender. E eu penso também, irmã Aparecida, é o grande amor de Deus para conosco. Esse amor imenso que não se contentou, não é, em estar conosco só ali naquele tempo. Ele quis ficar no meio de nós para sempre, não é? E essa presença do Filho de Deus, né? Deus quis enviar o seu Filho para estar no meio de nós. Jesus, o Filho de Deus, em nosso meio. Que privilégio, né? Que grandiosidade para nós convivermos com Deus também agora na Eucaristia. Sim. Não temos dificuldade assim de achar assim que nós não fomos contemplados, né? Aquele tempo Jesus no meio do povo e hoje nós temos a Eucaristia, porque também é Deus no meio de nós. E a gente precisa, catequistas, quando a gente falar sobre essa passagem com os nossos catequizandos, prepará-los primeiro para agradecer a Deus, né, por permanecer conosco através da Eucaristia e ajudar, né, aos nossos catequizandos, fazendo com que eles peçam a Jesus que prepare o coração de cada um para receber nosso Senhor com fé, né, com amor, pois Ele é o pão que vai durar para a vida eterna. E também, nessa hora que a gente estiver falando com os nossos catequizandos, pedir, né, para todas aquelas pessoas que têm pão, que ajude aqueles que não têm pão, né? Tanto pão que alimenta, né, o físico, o nosso corpo, e tanto pão espiritual também, que é a Eucaristia, não é? Então, e a gente precisa pedir a graça a nosso Senhor, né, que os nossos catequizandos, ao receber a Eucaristia, possa cada vez mais ter esse encontro com o próprio Cristo, né, e permanecer fiel ali na igreja. Eu fico assim, agradecendo muito a Deus, a cada catequista, irmã Aparecida, que consegue transmitir essa mensagem, essa vivência, não é? Essa presença de Deus, também não só do falar, do anunciar, mas também essa presença de Deus na sua vida. Porque a Eucaristia é um sacramento. É um sacramento, não é? Esse sinal de Deus no meio de nós que o próprio Jesus se deixou por amor a nós. Então, que importante um catequista na vida de uma pessoa, não é? Para levá-lo, né? Para conduzi-lo ao próprio Cristo. Quando a gente tem pessoas vivenciando a sua fé no sacramento, a comunhão, e às vezes até a comunhão diária, né? A gente vê as pessoas, as crianças mesmo, né? Que têm essa oportunidade, que conhecem verdadeiramente a Eucaristia e que realmente têm aquela responsabilidade, não é? Sim. De se alimentar, né? Porque nós vamos nos alimentar do pão do céu. Olha que coisa linda. Verdade. Né? E transmitir essa fé e mostrar para o outro que esse alimento te conduz e conduz a sua alma ao céu, não é?
nós também teremos esse céu por herança. Herança, porque né? nós estamos conduzindo outros, não é, a esse próprio Deus. É maravilhoso, É não muito bom. Então, a gente agradecer esse catequista que realmente, né, dá a sua vida para que os outros também possam ter a vida, não é? Exatamente. Eu fico contente. A gente lembra, né, que na semana passada nós falamos aqui da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente falou um pouquinho também em outros programas da Semana Santa. E o catequista nesse dia, então, agora, hoje, né, vocês não esquecerem de falar um pouquinho sobre a instituição da Eucaristia, que foi exatamente na Quinta-feira Santa, né, que nós vivenciamos praticamente há 1,5 atrás, vamos dizer assim, né? Por isso, a Eucaristia é um sacramento de vida e de fé e de amor para cada um de nós. Vamos para o nosso intervalo? Nossa, tá tão bom aqui. Tá, fazer, né? A gente teria mais coisas para começar a falar, não é? Verdade. Mas está na hora, né? Vamos nosso intervalo. E a gente pede para vocês, né? Ligue para a TV Pai Eterno. Ligue para essa família de amor. 62 3506 9800. A Casa do Pai na sua casa. A gente já volta já. Até daqui a pouco. A família de amor se alegra com a vinda do maior peregrino do mundo. A fé, devoção e doação de milhares de devotos dão voz ao Pai, que ecoa paz, amor e esperança de dias melhores. O seu sim generoso faz parte desse momento histórico. E que a voz do sino alcance as graças de Deus em sua vida. Dai-nos a bênção que precisamos. Que você se sinta abençoado ao toque do Vox Patris. Viva o Divino Pai Eterno! Olá, estamos aqui de volta. Que bom que você não saiu daí. E nós trouxemos aqui, olha, tem muita novidade, coisa interessante que você vai amar. E seja bem-vinda, Ana Maria, mais uma vez. Que bom! Obrigada, irmã. Sempre um prazer, né, irmã, estar aqui, né, trazendo dicas para os nossos catequistas. Sabemos que a nossa missão, ela precisa muito, né, de recursos. Então, aqui estamos para servir. Né? E com coisas do dia a dia. Do dia a dia. Não é verdade? Aqui não tem nada que seja de outro mundo que você não possa conseguir para fazer na sua casa ali, preparar e levar para a sua catequese. A gente procura até fazer isso, né? Sim, trazer coisas mais simples justamente para o catequista não ter dificuldade, falar assim, eu não tenho dinheiro para comprar material, ou eu fico gastando para comprar material. É coisa do dia a dia que a gente, né, não tenha tanta dificuldade para arrumar. Nós iniciamos aqui falando da multiplicação, né, daquele encontro da multiplicação dos pães e peixes, certo? E esse encontro, você pode já na semana anterior fazer um pedido de propósito para os seus catequizandos. Pedir que eles façam uma listinha, vai pegar um papel, pode ser maior do que esse, não é? Se você quiser, e ele vai colocar ali quantas coisas ele fez de bem, de coisas boas, né? De sinais também que ele pôde realizar ali na família, fazendo ajudando o pai, a mãe, o irmão, na escola, coisas que ele pode ajudar para melhorar, ajudar o outro, não é? Estar ali sendo
sinal de Deus no meio daquela pessoa, não é verdade? Fazendo o bem. Então ele pode encher a listinha. A gente sabe que tem gente que às vezes vai fazer 1, 2, né? E tem gente que vai fazer um testamento. Isso mesmo, irmã. Na semana seguinte, quando você for dar esse encontro, você vai preparar com eles, não é, Ana? Isso. O que, Aninha? Mostra pra gente aqui. Vamos. Primeiro ele vai pedir ao catequizando que, olha que material simples. Um papelão, né? Sim. Traga um pedacinho de papelão. Um cordão também. Esse material aqui todo mundo tem, Todo mundo tem. Não tem, irmã? Quase então, eu acho que todo mundo tem. É possível. Então e é um material simples também que o catequista mesmo pode preparar. É verdade. E aí o catequista vai fazer o molde, é claro. Para as crianças menores, o catequista vai ajudar, né, a fazer. Talvez o catequista já deixe pronto. Sim. Mas para as crianças maiores, eles mesmos podem confeccionar, que é muito simples, não é mesmo, irmã? Verdade. Cortar isso aqui, né? Pode achar, não precisa nem ser tão grosso quanto esse, pode ser um papelão um pouquinho mais fino. Pode ser. Não é? É só para demonstrar mesmo. E a gente, então, o que nós vamos fazer? Ah, só um detalhe. Se você não tiver o papel alumínio, serve um papel seda, às vezes. Daqueles forros que às vezes a gente compra na loja, sobra aqueles papéis seda, você também pode usar. A gente trouxe o alumínio aqui, que dá um efeito bonito. Isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o barbante, não é? O daqui, Ana, e nós vamos enrolar. Certo? Aqui. Vai ser enrolado aqui. Você já cortou aqui, ó. Ele está com alguns piques de tesoura, tá certo? Você vai ver bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá com alguns piquezinhos. Né, irmã? Olha aí. Curtinho, tá vendo? Ó. E aí você vai enrolar, ó. Você pode passar aqui, pode passar pra cá. Volta aqui, vem aqui, passa a colar, aqui você volta aqui, vem para cá, vai trazer para cá, ó, e ele vai formando aqui como se fosse uma teia, né, uma rede. Isso. Aqui, ó que bonitinho. Chegou aqui, tá vendo? Já deu um bom trançado, né? A gente corta. Você pode cortar isso aqui também, por favor. Isso. Ele prende porque o papelão prende bastante aqui, certo? Depois nós vamos colocar o papel alumínio, envolvendo isso aqui. Ó. Assim. Deixa eu levantar aqui para ficar melhor. Ó. Envolveu, envolveu. A parte de trás não precisa ficar toda coberta, certo? Mas a parte da frente, sim. Ó. Prendemos. Vou abaixar aqui para melhor sinalizar. Se você tiver uma esponjinha em casa também, você pode passar, mas às vezes só com a mão mesmo já sinaliza aqui, não é? Isso mesmo. Tá. O que vai transformar isso aqui? Vai transformar em um peixinho. E agora nós colocamos aqui o rabinho do peixinho, ó que bonitinho aqui, olha, a barbatana do peixinho, olha que bonitinho, para cá, certinho, olha, do lado de cá a outra barbatana, ó que bonitinho. Tá aqui o nosso peixinho, olha que simples. Ah, e eles vão amar, porque agora é a parte... Com certeza. Ana, faz aí essa parte aqui. Vamos. Ó, aqui a gente vai demonstrar que a gente já tinha feito o pão. Sim. O pão ficou pronto. Então aqui a gente deu uma cor. É importante que você consiga uma tinta que ela fixa, né, no material. É. Aqui a gente pegou uma canetinha aqui, vamos usar essa aqui mesmo. Eu vou tirar e vamos dar cor aqui e vida nesse peixinho. Segurar aqui, que aí dá para você só demonstrar para eles verem. Olha, direitinho. Você vai pegar entre um e outro, olha, desses quadradinhos aqui. Olha para você ver, vai dando cor. Ai, que lindo. Já vai dando vida e deixa o catequizando
Colorir, brincar. Olha para você ver. Isso daqui você pode quadricular mais ainda, menor, que vai ficar um formato de umas escamas também. Vai ficar bem bonito. Aqui vamos usar esse cor-de-rosa. Olha só, vai dando vida. E é uma forma de usar a pintura com um material de textura diferente, não é? Sim. É uma coisa prazerosa, porque ele não está pegando simplesmente só um papel, aqui ele está pegando a textura do barbante embaixo, desse laminado, certo? E também colorindo, não é? Dentro de uma figura que vai ficar um efeito mosaico. Vai ficar lindo esse efeito muito mosaico. E se vão se divertir, isso aqui é uma atividade que vai levar um bom tempinho. Vai. Eles se perdem, né? É verdade. Então, tá vendo? A gente só fez a demonstração e agora tem a canetinha pretinha. Isso, vamos fazer o olhinho. Eles mesmos podem fazer o quê? O olhinho. Vamos fazer um olhinho aqui, Sim. E a boquinha do peixinho. Vamos fazer uma boquinha aqui, assim. Olha. Olha aí. Muito bem. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Aqui está, então, o nosso peixinho e o nosso pãozinho. Ó, que coisa bonita. Que nós vamos, então, apresentar nessa atividade. Cada um vai montar o seu e vai pegar o seu propósito da semana passada e vai colar atrás ou na frente do seu peixinho, tá? Pode ser na frente também. E eles depois, você pode criar, catequista, um painel grande, assim, com Jesus, não é? Com os cestos. E eles vêm, então, colocando esses peixinhos, porque quando a turma, né, é maior, vai ficar bonito o painel. Cada um fez o seu peixinho e a gente vai falar para ele que essa multiplicação dos peixes no nosso meio também é a multiplicação do bem. Né? Isso, irmão, assim que Jesus foi sinal do bem no meio do povo, nós também podemos ser sinais, né, de coisas boas, pessoas que podem contar. Olha que maravilha, não é verdade? É verdade. E a gente então, olha, vai ter esse painel com pães e peixes bem bonitinhos para montar e para ficar na sua turma e fica gravado, ó, no coração. E as crianças vão amar. Vão amar. E tem outra atividade aqui. E uma outra atividade, eu digo assim, talvez para coroar o encontro, o desenvolvimento. Certo. Então o catequista prepara uma cestinha, né? Aqui nós pegamos uma cestinha, uma imagem de Jesus. Muito linda. Porque na nossa passagem, um menino entrega 2 peixes, né? E pão para Jesus. 2 pães e 5. O contrário. 2 pães e 5 peixes. Isso. Então, o que nós vamos fazer? Pegar massinhas e as crianças vão fabricar e levar até Jesus. Que coisa linda! Em sinal do bem. Então, o que nós vamos fazer? Aqui até a gente fez só a demonstração de Vamos fabricar aqui? Ai, que delícia, gente! Vamos fazer massinha! Então, você oferece uma massinha. Pode, o que a senhora quiser aí. Pode fazer. E a senhora quer fazer o peixe ou quer fazer o pão, irmã? Eu vou fazer o peixe. Então, a senhora quer uma colorida? Quero. Olha aqui, pode pegar um pedaço aqui. Então, as crianças podem fazer e depositando no cesto. Olha, vai depositando. Ai, que lindo. Olha que lindo, irmã. Vamos colocar um peixinho aqui. Meu peixinho. Olha, ela é artista. Vai sair um peixe lindo. E eu vou fazer um olhinho aqui. Tá vendo? Ela lembrou até do olho. Nossa. Tá. E o peixinho, gente. Isso, olha, ele tem 2 cores. Acho que não lembro. É um tubarão, mas tá bom, não tem problema. E a gente deposita, né? Deposita. E aqui dá para fazer até um momento de celebração com eles, isso, não dá, Ana? Exatamente, porque nesse momento a criança pega, irmão, né?
antes disso, vamos chamar a irmã Maria Aparecida para ela poder encerrar com a gente, fazer essa celebração final. Tô chegando. Tá chegando. Está aqui conosco novamente, viu, gente? Foi embora. Aí o catequista escolhe uma criança para poder depositar, né, esses peixinhos e esse cesto, né, com os pães, entregar para Jesus. E já vamos finalizando também. Vamos finalizando com essa celebração. Esse nosso momento celebrativo, né? Que lindo. Amei. Gostei. Vamos encerrando já? Sim. Foi rápido assim, gente? Foi rápido, nossa. Rápido. Eu acho então que assim, esse encontro é tão bonito, né? Espiritual. E nós também devemos agradecer, né? Sim, a nosso verdade. Senhor, né? Por nos dar, na verdade, né? Todo a nós. Né, pela Eucaristia. Sim. Graças a nosso Senhor, aos apóstolos, né, que saíram pelo mundo, como Jesus disse, né, ide evangelizar, né, batizai a todos. Então, agradecer pela Eucaristia, né, por esse sacramento na vida de cada um de nós, né, e que nosso Senhor vai nos dando forças, né, para nossa caminhada aqui na Terra. Amém? O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Até a semana que vem. Amém.